Olá pessoal, boa tarde. Quem fala é o professor Sérgio Vaz e nesses slides nós vamos tratar sobre consumidor, fornecedor, produto e serviço. Portanto, sejam todos muito bem-vindos à aula de Direito Consumidor aqui no curso intensivo da Univale. Vamos lá? Consumidor, artigo 2º do CDC, e traz um conceito objetivo. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Muito bem, o conceito adotado pelo legislador foi exclusivamente econômico. Esses são os critérios adotados, esse é o comentário que faz aí o professor Brito Filomeno. Levou em consideração tão somente o personagem de mercado, aquele que está no mercado de consumo, adquirindo ou utilizando determinados bens. No entanto, há duas teorias em relação a esse conceito de consumidor. A teoria finalista e maximalista. Vamos ver cada uma? Primeira teoria finalista. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, retirando o bem da cadeia econômica. Essa é uma consideração em relação à teoria finalista. Cláudia Lima Marques restringe a figura do consumidor, ela observa que restringe a figura do consumidor aquele que adquire ou também utiliza um produto ou serviço para uso próprio e assim satisfazer uma necessidade pessoal. O consumidor aí não seria um profissional, né? Na verdade, o que esclarece a professora é que o CDC tem a função de tutelar de maneira especial um determinado grupo de pessoas que têm uma determinada vulnerabilidade no mercado de consumo. Essa é a teoria finalista. Seguindo a teoria maximalista, essa corrente, a expressão destinatário final deve ser entendida como destinatário de fato do produto ou do serviço, aquele que retira do mercado e o utiliza, o consome, como por exemplo o advogado que compra computador para utilizar no seu escritório. Também temos que observar que sempre a questão da hipossuficiência, da vulnerabilidade, marca essa figura do consumidor. Concluindo então, a definição do artigo 2º deve ser entendida de maneira muito extensiva, porque cada vez mais novos personagens vêm se equiparando ao consumidor, ao conceito do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Muito bom. E assim complementando, nós temos duas considerações nesse slide aí. Vamos à primeira. É essencial verificar se o consumidor adquiriu o bem de capital ou não, ok? Se também ele utilizou compra de máscaras protetoras contra a poeira tóxica ou contratou o serviço para satisfazer uma necessidade, são exemplos de modalidades de consumo que, por imposição de lei ou não, por exemplo, essa contratação ela traz sim um liame jurídico entre as partes, ok? Diferente seria considerar consumidor a empresa que adquire máquinas para a fabricação de seus produtos, colocando assim, utilizando isso na sua linha de montagem. Os bens entram na cadeia produtiva, nada tendo a ver com o conceito de destinatário final, ou seja, não é o destinatário final. Ok? Muito bem, então sempre verificando vulnerabilidade e hipossuficiência, se adquire ou utiliza serviços como destinatário final. E desta forma nós vamos ter muito mais pessoas equiparadas a consumidor. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos fazer uma análise do artigo 17. Ele rompe o princípio da relatividade dos contratos. Ele quer dizer o quê? A ideia clássica de que os contratos só se obrigam àqueles que fazem parte dos contratos. Ou seja, os contratos somente gera obrigações entre as partes que contrataram. Somente os contratantes estariam legitimados assim para exigir o cumprimento de elencadas cláusulas no contrato que
se estabelecem se obrigam entre as partes. Vamos lá ver o que diz o artigo 17. Para os efeitos desta seção, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento, ou seja, aquelas que extrapolam também ao contrato e que, por um fato do produto, por um defeito do produto, também consumiram ou utilizaram, devendo se equiparar também a consumidores e assim sendo tutelados e protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Ok? O artigo equipara a consumidor a toda pessoa, seja natural ou jurídica, que venha a sofrer um dano em decorrência de um defeito do produto. O que a gente acabou de falar, que a vítima do dano, mesmo que não tenha sido a consumidora, que não tenha celebrado o contrato, estará legitimada a ingressar em juízo contra o fornecedor, tudo com base no Código de Defesa do Consumidor. Esse são os entendimentos do artigo 17 do CDC, aquilo que extrapola as pessoas que ali contrataram entre elas. Outra questão importante que nós temos que destacar é o artigo 29, também merece esse destaque. Artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá o que diz o artigo 29. Para efeitos desse capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores, olha aí, novamente, consumidor sendo equiparado. Todas as pessoas determináveis ou não expostas a práticas nele previstas. Muito bem. Esse texto diz que toda e qualquer pessoa que vier a ser vítima de uma prática abusiva no mercado de consumo será considerada consumidora. Isso é um apontamento importante, isso é uma tutela importante aí no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Beleza. Extrapolando, vamos pular um pouquinho, passar para a figura do fornecedor. O conceito de fornecedor está no artigo 3º do CDC. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Veja, é abrangente o artigo 3º, ok? Para o professor Plácido e Silva, fornecedor é todo comerciante ou estabelecimento que abastece ou fornece habitualmente uma casa ou um outro estabelecimento dos gêneros de mercadorias necessários ao seu consumo para suprir uma determinada necessidade, como destinatário final, tendo o consumidor na outra linha, na outra ponta da relação. Vamos lá, pessoal. Seguindo, importante. Já identificados também, isso já passei para vocês anteriormente, as associações dos condomínios sempre foram motivo de discussão, se estariam ou não equiparados a consumidor. Vamos lá, ok? Condomínio e associação pode ser fornecedor? Pode ser ainda fornecedor? Pode ser ainda, você pode angariar uma relação de consumo com associação, condomínio? Não. Por quê? Os objetivos sociais são deliberados pelos próprios interessados, ou seja, são as próprias pessoas que fazem parte dessas associações e condomínios que estão deliberando. Portanto, não pode figurar associação e condomínio como fornecedor. Nem você pode pleitear ali uma relação de consumo, sendo esta regulada pelo Código Civil. Ok? Seguindo. Produto ou serviço, artigo 3º, parágrafo 1º, vai definir produto como qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Produto é um bem de valor, é aquele objeto de interesse em dada relação de consumo. Falou aí o professor Brito Filomeno, destinado a satisfazer uma necessidade do adquirente, como seu destinatário final. Isso é produto. O artigo 3º, parágrafo 1º tem o conceito de produto. O parágrafo 2º, ele já vai conceituar serviço, como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária e financeira. Pronto. Já incluiu natureza bancária e financeira. De crédito e securitária, também. Crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista. Ou seja, caráter trabalhista se regula lá pela CLT. Não tem relação
de consumo não é produto, não é serviço, ok? Muito bem, pessoal, as referências bibliográficas foram sempre do professor José Brito Filomeno e também do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado pela atenção de todos e espero vocês nos próximos slides. Vamos lá, um grande abraço do professor Sérgio.